Olá, sétimo ano, tudo bom? Vamos iniciar o capítulo 3, a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, também chamada de Grandes Navegações, mais um grande acontecimento da Idade Moderna. No último encontro presencial que a gente teve, a gente falou desse navegador, o Marco Polo. Por que ele é importante? Porque os relatos que ele deixou no seu livro, O Livro das Maravilhas, foi muito importante para que esse fato histórico acontecesse. Bom, o que levou então os europeus a partirem para as grandes navegações? Vamos voltar na Baixa Idade Média, né, onde com a crise do feudalismo, o surgimento do comércio, o desenvolvimento das cidades acontecem, mas logo no século XIV é interrompido esse crescimento por causa da peste negra, uma doença que matou mais da metade da população europeia, as revoltas camponesas e urbanas, períodos de fome e uma guerra, né, que foi a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Isso tudo levou à preocupação de procurar novas rotas de comércio. O comércio das especiarias, que são pimenta, canela, gengibre, e dos artigos de luxo, como seda, porcelana, tapetes, dava muito lucro para os europeus, né, principalmente para a burguesia e para o rei. Então, e esses produtos eram extremamente raros na Europa. E aí acontece que esse comércio, que é tão importante naquela época para os europeus, passa a ser interrompido no momento em que ocorre a tomada de Constantinopla, em 1453, pelos turcos otomanos, que vão controlar esse comércio, proibir algumas rotas comerciais e, além do mais, cobrar por essas especiarias, por esses artigos, preços muito elevados. Então isso foi mais um incentivo que deu aos europeus a iniciar então as grandes navegações. A burguesia, o rei e a igreja se aliaram, cada um com seus interesses, o rei de ter mais poder econômico, mais poder político, a burguesia expandir o comércio, ter lucro, enriquecer, e a igreja expandir o cristianismo. Então, a aliança desses três segmentos garantiu, então, que as grandes navegações acontecessem. Portugal e Espanha foram os dois países da Península Ibérica que iniciaram esse processo da navegação. Por que Portugal foi o primeiro? Porque ele tinha todas as condições favoráveis para isso. Tinha paz interna, formação de uma monarquia centralizada, que o rei tinha muito apoio da burguesia, da igreja, tinha saída para o mar, né, o porto de Palos, em Portugal, era onde as embarcações saíam, tinha a escola de Sagres, onde muitos conhecimentos, né, partiram dali, como a bússola, o astrolábio, a própria cartografia, os mapas, né, que eles traçavam essas rotas. E só que esses dois países, eles tinham planos de chegar no Oriente de forma diferente, porque o objetivo era chegar no Oriente, onde tinha esse comércio das especiarias e artigos de luxo. Portugal pretendia chegar no Oriente contornando a África, já a Espanha com Colombo, que acreditava que a Terra era redonda, se arrumasse para o Ocidente, chegaria no Oriente, ou seja, eles faziam circundando a Terra. Quando Portugal iniciou as navegações primeiro, ele já foi conquistando muitas terras na África e dali ele tirou muitas coisas, muitas riquezas, inclusive já escravos. A primeira conquista significativa das navegações portuguesas foi quando Bartolomeu Dias, em 1488, chegou no Cabo das Tormentas, batizado pelo rei D. João por Cabo da Esperança.
Observem no mapa da página 34, né, essa rota. 10 anos depois, o Vasco da Gama completa a viagem, estendendo a rota que Bartolomeu fez. E aí Portugal garante a chegada nas Índias e as feitorias já são feitas, fortificações, para começar a ter o controle do comércio oriental. Logo depois, Portugal também investe na navegação de Pedro Álvares Cabral, que vai chegar no Brasil em 1500. Mas isso a gente vai ver com detalhes quando a gente estudar a colonização do Brasil. A Espanha faz uma grande conquista em 1492, que é quando Colombo chega na América. Como ele acreditava que a Terra é redonda, Colombo chegou na América, na ilha de Guanahani, pensando estar na Índia. Observem a rota dele na página 37 do livro. Como ele acreditava que a Terra é redonda, ele não sabia da existência desse continente que nós vamos chamar de América. Com a morte de Colombo, um outro navegador faz essa rota e entende que Colombo não chegou na Índia. Porque Colombo, quando ele pensa, tanto é que ele tinha tanta certeza que ele chegou na Índia, que ele botou o nome dos habitantes de índio. Por isso que a gente chama os povos nativos da América de índio. Mas foi Américo Vespúcio que comprovou que se tratava de um novo mundo, de um novo continente. Por isso, em homenagem a Américo Vespúcio, o nosso continente se chama América. Após além dessa de Colombo, a Espanha também faz uma importante navegação, que é a primeira viagem de circunnavegação, feita por Fernão de Magalhães, que vocês podem observar também no mapa da página 37. Após essas grandes conquistas, marítimas e comerciais, Portugal e Espanha vão começar a discutir a divisão dessas conquistas, uma vez que um novo mundo é descoberto e o comércio do Oriente também está garantido para os portugueses. E aí eles assinam um tratado, o chamado Tratado de Tordesilhas, página 40 do livro. É uma linha imaginária que eles definiram a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Todas as terras a leste seriam da Espanha e a oeste seriam da Espanha e a leste seriam de Portugal. Isso explica por que os nossos países vizinhos falam espanhol e nós falamos português, porque o Tratado de Tordesilhas ele passa numa parte somente da América, onde pega o nosso país, o Brasil. Outros países, além de Portugal e Espanha, também fizeram as navegações, só que mais tardia. No caso, a Inglaterra, que vai dominar, que colonizou onde hoje é os Estados Unidos, a França, o Quebec na França, no Canadá, e a Holanda. Esses países, como eles não conseguiram muito território, comparado com Espanha e Portugal, eles vão usar muito da pirataria ou a invasão territorial dessas terras que pertenciam a Portugal e Espanha. Um exemplo disso é quando a gente estudar a colonização do Brasil, a Holanda vai invadir Pernambuco e vai formar uma colônia nessa região. Certo? Então, as grandes navegações, essa expansão do comércio contribuiu muito para mudar a história do mundo. Beleza? Bom, encerro minha aula pedindo a vocês que leiam a apostila, assistam os vídeos, os resumos, façam a correção dos exercícios e, quando a gente se encontrar, venham com as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto, que a gente vai trabalhar novamente o capítulo 3. Um beijo no coração e até breve.